crianças! Oi, família! Bom dia! Uma abençoada semana para todos nós. Vamos lá para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Sobre alimentação saudável, que vocês já aprenderam, que tem que comer frutas e verduras. E hoje nós vamos falar sobre as verduras e os legumes. Porque nós falamos bastante das frutas, mas nós também temos que comer verduras e legumes. E para falar sobre esse tema, a Pro trouxe uma história, tem também alguns vídeos que eu quero que vocês assistam e gostaria de confeccionar com vocês um jogo para vocês brincarem em casa com quem está com vocês. Como que é esse jogo? Vocês vão precisar de folhas coloridas. Caso não tenha folha colorida em casa, vocês podem usar a folha em branco mesmo, tá? E peça para a criança pintar a verdura que ela escolheu ou o legume de acordo com a cor. E nós vamos trabalhar os números com esse joguinho. Então vamos lá. Nesse papel aqui, a Pro dobrou ele várias vezes para fazer várias cenourinhas. Então a Pro dobrou aqui. Então o adulto que vai confeccionar para a criança. E fiz aqui o molde da cenoura. Então não precisa ser igualzinho da Pro Andréia, que tem pessoas que têm mais facilidade, tá, papai e mamãe? Vocês podem cortar aí algo em formato comprido para simbolizar a cenoura. Nesse daqui, eu dobrei em formato de quadrado e vou recortar uma beterraba, ou pode ser um outro legume que a criança goste de comer. E vou usar uma folhinha verde, se não tiver, como eu falei, vocês podem usar a folha branca e pintar, pedir para a criança pintar. Eu vou usar a folhinha verde, eu dobrei vários, porque na hora que eu for recortar, fica mais fácil, já sai vários de uma vez só. E fiz aqui, ó, o molde de uma folhinha, e vocês podem fazer desse jeito ou pode fazer de outra forma. Agora é só recortar. Por que eu dobrei? Para sair vários, porque tem a verdura que vocês escolher fazer, tem que ter 5 de cada uma, porque nós vamos trabalhar o numeral de 1 a 5. Pronto, agora a Pro recortou, tá? O molde que ela fez. E o que é que vocês vão fazer? Em cada uma das verduras que você fez, você vai enumerar do número 1 até o número 5. Ó, a Pro fez 5 cenourinhas aqui. Fiz 5 cenouras. Pode escrever aqui o número com piloto ou então com caneta. A escrita do número, quem vai fazer o adulto, tá bom? A criança ainda está em processo aí, ela não vai saber escrever nesse momento. Ela ainda está aprendendo a reconhecer os números, tá bom? Mas tem crianças que já escrevem, não tem problema nenhum, melhor ainda. E a Pro fez aqui, ó, beterrabas também do número 1 até o número 5. Fiz vários números, escrevi aqui. E recortei também as folhinhas. As folhinhas vocês podem recortar aí 5 folhinhas ou mais. Pronto, as folhinhas também pode ser de qualquer tamanho. Eu havia feito o molde, ela bem pequenininha, mas eu resolvi fazer um pouco maior para a criança conseguir enxergar. Então não precisa ser igualzinho da Pro Andréia, tá, família? Vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? Para a criança brincar. E é um jogo pedagógico, um jogo que vai deixar a criança aí por bastante tempo aprendendo de forma criativa. Ela também vai aprender trabalhando aí com concentração, com atenção. Ela vai tentar identificar e reconhecer os números. Agora vamos para a brincadeira. Como que se brinca desse jogo, Pro? Vamos lá. A Pro, primeiro o adulto vai colocar em ordem, tá? Vocês primeiro brinquem aí com os numerais em ordem, com as verduras, e aí você vai perguntar para a criança a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai falar com ela que as verdurinhas perderam as folhas, e que essas folhas se espalharam com o vento. E você quer que ela coloque uma folhinha para cada número que aparecer aqui, de acordo com o número. Vamos lá. Essa cenoura está pedindo para ter uma folha, então a criança vai colocar uma folhinha. Essa cenoura, 2 folhas, ela vai colocar 2 folhinhas. Essa, número 3, 1, 2, 3 folhinhas. Claro que a Pro está fazendo aqui
rápido, né, família, porque é um vídeo explicativo, mas aí em casa vocês vão ver que a criança vai demorar um pouquinho para fazer e é normal e é necessário também. Vamos lá, né? Essa é para colocar 4 folhas. 1, 2, 3, 4 folhinhas e assim por diante. Depois ela vai colocar 5 folhas. Então primeiro você pode brincar com a criança para demonstrar com ela como que é para fazer. Depois você retira as folhinhas e peça agora para ela fazer. Só que assim, ela tem que reconhecer o número. Você vai perguntar qual número é esse? Você se lembra que número é esse? Ela vai falar 3. Você vai falar, não, esse é 1, 2. Então eu quero que você vá lá e busque 2 folhinhas para colocar aqui. Ela vai pegar 2 folhinhas. Se vocês fizeram apenas 5 folhas, brinca com o número 1, depois retira as folhinhas, coloca aqui nesse, depois retira desse e coloca nesse. Então brinque dessa forma para a criança reconhecer. E peça para ela também falar, verbalizar o número. A mesma coisa também com a outra verdura, com a beterraba. Então assim, eu dei 2 exemplos de verduras que são fáceis de fazer. Então não precisa vocês fazer a cenoura e a beterraba. Vocês podem fazer aí em casa uma verdura só, ou a cenoura ou a beterraba que tem um molde fácil, mas tem que ser uma verdura que tenha folhinhas, porque senão a criança vai questionar. Então vai lá, que número que é esse? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos colocar as folhas? Aqui tem 2 folhinhas. 1, 2. Aqui tem 3 folhinhas. 1, 2, 3. 3 folhinhas. E assim por diante, tá? Deixa a criança brincar várias vezes. Não precisa a criança realizar a colagem, tá, família? Não precisa ela colar folha, porque esse jogo é um jogo que vocês podem guardar dentro de um saquinho, dentro de envelope, e sempre que vocês forem fazer lição que exija reconhecimento de número e quantidade, vocês podem utilizar isso daqui como um recurso para a criança aprender a identificar um número brincando, tá bom? Então vocês podem guardar, se quiser colar no papelão para ficar mais durinho também pode, tá? Isso aqui é um brinquedo pedagógico para a criança aprender. Além disso, vamos ver o que mais tem hoje, tá? Hoje nós temos uma história que a Pro falou para vocês. Eu quero que vocês escutem essa história aí juntos. Depois que vocês ouvirem a história, vocês vão perguntar para a criança qual é a verdura ou legume que ela menos gosta de comer. Quais são, na verdade, porque nem todas as crianças gostam. E a história vai falar sobre isso. Faça aí com a criança uma lista de pelo menos 2 ou 3 verduras ou legumes que ela não gosta de comer. É uma tarefinha para semana, tá? Não precisa ser hoje, se não tiver os ingredientes. Vocês vão, junto com a criança, fazer uma sopa com essas verduras. E a criança tem que experimentar na sopa. Então ela vai, durante o processo de fazer a sopa, vocês vão colocar a criança para ajudar. Durante a receita lá da sopa, vocês escolham aí a receita, tá? Faça a sopa que você sempre faz para a criança. Todo mundo come sopa. Quem não souber fazer, pode pesquisar uma receita na internet, tá? Para fazer com a criança. E durante o preparo da receita, trabalhe com a criança essas noções de quantidade. Nós vamos usar uma beterraba e 2 cenouras. Pega para a mamãe, pega para o papai. Então deixa ela procurar. Deixa a criança te ajudar, tá bom? Tomando todos os cuidados aí, próximo a fogão. Mas deixa ela reconhecer os sabores. Então, antes de cozinhar, por exemplo, as verduras, você pode pedir para ela experimentar. Vocês podem trabalhar com as cores, se as verduras são duras ou moles, com textura. Então, dá para trabalhar várias coisas. Dá para perguntar muitas coisas durante o preparo da receita da sopa. E depois eu quero saber se a criança experimentou a sopa ou não. Eu creio que ela vai experimentar, porque quando ela prepara alguma coisa ali junto, elas têm mais um interesse. Então vocês podem trabalhar com essa magia, sabe? Nós 2 ou nós 2 vamos ser cozinheiros hoje e nós vamos fazer uma transformação, uma mágica com essas verduras e elas vão se transformar no fogo. Será que elas vão se transformar em quê? E aí vocês brinquem com isso
É como se a cozinha fosse um conto de fadas mesmo, um lugar que acontece várias mágicas e um lugar de aprendizagem, tá? Crianças aprendem bastante durante as compras, durante as atividades da rotina dela, até mesmo em ajudar a guardar brinquedo. Tudo isso trabalha aí com a autonomia da criança e com o vocabulário e com a aprendizagem dela de números, de quantidade, de cor, de textura, de linguagem, tudo isso, tá? Então eu aguardo para me saber como foi essa experiência e temos também a história. Um beijo. Tem também atividade em folha, não deixem de fazer, faça o joguinho aí e boa sorte, espero que vocês se divirtam. Tchau, tchau e até a próxima aula. A história de hoje é Bibi come de tudo. Quando eu era bem pequenininha, eu comia sem saber o que eu estava comendo. Minha mãe me dava uma papinha, que às vezes eu me lembro e me dá muita saudade. Depois, ela começou a me dar frutas, legumes, carne. Eu gostava de quase tudo, quer dizer, de quase tudo. Porque tem umas coisas que só de ver, a gente já não gosta. E outras de que ninguém gosta, mas eu adoro. Como os pés de galinha que meu pai cozinha para mim. Meu primo Arthur não gosta de berinjela e eu também não gosto não. E ele come tomate cozido. Eca, eu não posso nem ver. Macarrão tem que ser sem molho de tomate, só com azeite. De caqui, nenhum de nós gosta. Na verdade, nunca tínhamos provado e achávamos que não iríamos gostar. Até que um dia meu pai contou que o caqui era a fruta preferida dos duendes. Então pensamos, se eles gostam, não deve ser tão ruim assim. E decidimos provar. Era tão bom que o Arthur e eu comemos de nos lambuzar até as orelhas. Antes, tinha um monte de coisas de que eu não gostava. O Arthur era pior do que eu. Minha mãe sofria, a mãe dele também, porque nós não comíamos. A gente deixava todas as verduras na borda do prato. E mamãe dizia que não era adorno, que tinha que comer as verduras. Então a gente fazia as verduras desaparecerem. Colocávamos embaixo do prato, mas é segredo. Mas quando mamãe tirava a mesa, elas apareciam de novo. Não tinha um jeito de escondê-las. O Arthur me ensinou um truque então. Comer primeiro o que a gente não gosta. Deixando mais gostoso pro final. Porque aí fica um gostinho bom na boca. Minha mãe sempre disse que é bom comer de tudo para ficar forte e muito saudável. A gente entendia, mas na hora de comer, esquecia. Um dia meu pai disse: cada um de vocês vai fazer uma lista de 3 coisas de que não gosta. Essas 3 coisas vocês não precisam comer. Mas e o resto? A gente quis saber. O resto vocês comem sem reclamar, combinado? A gente achou legal. Ninguém ia nos obrigar a comer o que não gostávamos. Na minha lista, eu pus que eu não gostava de tomate cozido, berinjela e fígado. Na do Arthur tinha sopa, ovo e berinjela também. Nós não gostávamos desses alimentos. Podia ter outras coisas na lista.
mas eram coisas que dava para comer sem muito problema. Daí em diante, a gente passou a comer de tudo, menos aquelas 3 coisas que nós não gostávamos. Que agora, vocês acreditam? São só 2. Sim, 2. Porque minha mãe fez uma lasanha de berinjela ontem. Ficou uma delícia. Estava tão boa que resolvemos apagar a berinjela da nossa lista. Agora não gostamos de 2 coisas. Quem sabe com o tempo não teremos nem mais lista. Porque, como disse o papai, comer é dar sabor à nossa vida. E se aprendemos a gostar de tudo, vamos ter mais coisas para comer, mais opções. A vida será uma delícia.